E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos à nossa estreia em 2024. Sim, este é o primeiro vídeo de 2024. Quem diria, hein? Tô gravando em 2023 ainda. Tô gravando em novembro de 2023 para vocês terem uma ideia. Mas esse vídeo só vai sair em 2024. Porque as programações do canal assim o requerem. E para o primeiro vídeo de 2024 eu resolvi escolher uma história um pouquinho diferente. Uma história bastante nichada, eu diria. Uma história com a cara do tempo em que foi gravada. Gravada não, né? Em que foi escrita, mas que tem à sua frente como idealizador, como escritor, um dos caras que eu mais curto no universo dos quadrinhos, que é o grande Grant Morrison. A gente vai falar de Como Matar o Seu Namorado. Não tô dando ideia pra ninguém, tá, gente? É só o título da história. É uma edição do selo... Bati na câmera pra variar, que novidade. É uma história do selo DC Comics, né? Do selo Vertigo da DC Comics, na verdade. Publicado aqui no Brasil pela Tudo em Quadrinhos Editora. A história foi publicada nos anos 90, em 1999. Cara, ali no finzinho dos anos 90, estávamos abrindo as portas para os anos 2000. Comprei essa edição em banca. E comprei porque eu vi anúncios delas em outras revistas, né? Na época, eu acho que eu comprei uma minissérie. Eu acho que eu comprei a minissérie Sombras, uma coisa assim. E vi anunciar essa revista e eu resolvi comprar. Nessa época aqui, dos anos 90, final dos anos 90, outras editoras como a Tudo em Quadrinhos e suas variações, Metal Pesado e afins, né, outras editoras estavam engatinhando em começar a publicar material, né, em começar a publicar quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, quanto de outras editoras, ali começando a invadir o mercado, pegando o filão que a Abril estava começando a perder desordenadamente, né? Então, surgiam algumas coisas interessantes e essa foi uma delas. Como Matar o Seu Namorado é como eu falei. É uma história totalmente anos 90. Ela foi publicada aqui no finzinho dos anos 90, mas ela é totalmente anos 90, né, cara? Ela foi escrita pelo Grant Morrison e foi ilustrada pelo Philip Bond, né? Tem o Disraeli também participando da arte final. O que nós temos aqui é um conto de fadas reverso, como se gostava muito de fazer nos anos 90. É a cara dos anos 90, como eu já disse. Nós temos aqui uma menina, uma estudante, né, uma adolescente. Ela tinha um namoradinho, esse cara aqui, que aliás era bem panaca. E ela tava doidinha pra viver a vida doidado, cara. Ela queria, por exemplo, convencer o namorado a eles darem o próximo passo no namoro. Mas o namorado era tapado demais e não tinha interesse. Ela era revoltada com a família, pra variar, como todos os adolescentes, né? Ela tinha um pai, né? Um pai bananão e que ainda por cima passava a mãe dela pra trás. Ela tinha raiva da escola, ou seja, a adolescente típica. Isso não mudou muito com o passar do tempo. Ou talvez tenha mudado um pouco hoje em dia, né? Acho que vocês me entendem. E ela acaba conhecendo esse cara. E ele é, por sua vez, também um cara típico. Só que ele é o típico bad boy. Ele é o típico cara violento. Ele é o típico cara malvado da época. E uma das primeiras coisas que ele faz é matar o namorado dela. Eles matam o namorado dela como se isso fosse uma coisa bem natural, como vocês podem ver aqui, bem de boa. Ela realmente não se incomoda muito com isso e ele sai por aí para curtir a vida alucinadamente. E a vida desta menina, é óbvio,
nunca mais se tornaria a mesma. Todas as coisas que ela sonhou, e inclusive aquelas as quais ela nunca sonhou, começam a se tornar realidade, começam a acontecer. Novas pessoas, né, são encontradas, eles conhecem novas pessoas, gente doida, ou ainda mais doida do que eles. Por exemplo, esse pessoal que viaja nesse ônibus aqui, viajam pela Inglaterra, o quadrinho se passa na Inglaterra, tá? Tem aqui até uma versão terceira divisão do Andy Warhol. Ó. Eles viajam pela Inglaterra usando muita droga, fazendo muito sexo e muita besteira, inclusive sexo sem nenhum limite, como vocês podem perceber. O uso de drogas é constante, é uma love story hard, vamos dizer assim, né? É uma love story com muita droga, violência gratuita e ritmo frenético. Aí vocês pensam assim, bom, então essa história não vai acabar bem como normalmente acontecia naquela época. E realmente, pelo menos para um dos personagens, a história não acaba bem. Né? Não acaba de maneira diferente do que a gente poderia ter imaginado. A história não chega a ser uma história surpreendentemente, nossa, que história imprevisível, né? Que texto super sacado, super diferente. Eu acho que a questão principal é que o casal aqui, eles são tão loucos, eles são tão doidos, que eles são mais doidos que aquele público, né? Aquele povo do ônibus que acabou acolhendo eles por um tempo, e o povo do ônibus desiste deles, entendeu? Eles são mais loucos que os caras. Os caras eram tipo posers, eram mais da boca pra fora, era mais falar bobagem e não fazer nada. Aqui, no finalzinho da história, temos a nossa adolescente que deixou de ser adolescente e ela está preparando o jantar do marido. E vejam este pequeno detalhe e entendam tudo, né? Não preciso falar mais nada. Enfim, este é um dos melhores trabalhos do Grant Morrison? Não, claro que não. O Grant Morrison escreveu coisas muito melhores. Mas é ruim também? Não. É uma história eficaz. É isso que eu tenho para dizer sobre essa história. Como Matar Seu Namorado tem as doses exatas de humor, violência, nonsense e bobagens mil sem nenhuma necessidade que você espera encontrar em absolutamente qualquer produção dos anos 90. É isso que tem aqui. Né? A história vem do nada, vai a lugar nenhum e ela te arrasta com você. Tem muito humor escatológico, muito humor negro, muitas cenas de sexo, muito tiro, muita gente morre, muita violência gratuita, e tudo isso num ritmo cinematográfico que leva você a pensar que dava um roteiro de filme, um filmezinho meio segunda divisão, não um filmezinho para sessão da tarde, eu diria, né, porque pesado demais para sessão da tarde, mas um filmezinho que você poderia assistir numa Netflix da vida e acharia divertido. Você conseguiria se divertir com este material. Eu particularmente gostei muito na época que eu comprei, e na releitura que fiz, gostei também. Soa datado, você sente os anos 90 emanando do material quando lê. Você consegue compreender a ideia do Grant Morrison aqui, a pegada que ele quis dar, uma coisa frenética, visceral e lançada. A impressão que dá é tipo, bateram na porta dele e disseram: "Ei Grant, faz o seguinte, escreve uma história sobre uma colegial que despirocou e saiu por aí com um bando de gente louca e depois se tornou uma dona de casa típica nas aparências." E ele disse: "Então tá bom", e mandou bala e fez isso aqui. Só que quando o cara é muito bom, até o material
menos valioso dele, o material menos inspirado costuma ser acima da média. É essa a impressão que eu tenho sobre os trabalhos do Grant Morrison. Eu gosto demais do trabalho dele. Gosto demais dessa história. Eu recomendo, sem dúvida. E se você gostou desse vídeo, deixa like.